Tarde, alunos queridos da professora Melissa, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar início a mais uma aula, né? Essa aula de hoje vai falar sobre educação no trânsito, tá bom? Como vocês sabem, nós estamos no mês de setembro. E esse mês de setembro é um mês onde nós temos ali a semana e o Dia Nacional do Trânsito, ok? Então faz parte aí da grade curricular de vocês, né? Sou eu aí, professora Melissa Camapum Billerbeck, e vamos então para o nosso próximo slide. Bem, nós iremos ver agora sobre o conceito, o que seria isso, né? Então, o que é? Qual é o conceito de educação no trânsito? Podemos dizer que a educação para o trânsito é o desenvolvimento das faculdades intelectuais. Então, desenvolvimento das faculdades intelectuais, morais e físicas, tá? Então, seria esse conjunto do homem, formando a inteligência e o espírito do ser humano para viver, conviver e se relacionar no trânsito, tá bom? Então, a educação do trânsito, ela tem esse objetivo aí, né? Ok, vamos ver então o nosso próximo slide. Agora nós vamos ver então sobre a questão do trânsito em si. Trânsito, então olha lá, o trânsito refere-se a quê? O que é o trânsito? É a circulação de pessoas, animais e veículos em vias públicas ou privadas, né? Vias são ruas, né? Públicas ou privadas, com o objetivo de obter um deslocamento ou transporte de uma determinada carga, de forma que o carregamento e o descarregamento dessa carga também são partes integrantes do que se entende por trânsito, tá bom? Então, por exemplo, o carro, assim como o que tem dentro ali do carro, as pessoas que estão conduzindo. Então, elas também são partes integrantes do trânsito, tá bom? Mas não são só os carros, né? Nós temos caminhões, nós temos bicicletas, tudo aquilo que desloca, tudo aquilo que move, que faz com que uma pessoa, um ser ou alguma coisa saia de um lugar para outro, tá bom? Então, não são só a questão dos carros, ok? Então, olha lá, dia do trânsito. Olha aqui, como tá aqui nesse desenho, o dia do trânsito é considerado dia 25 desse mês de setembro, ok? Ele é considerado o dia do trânsito. A criação do Dia Nacional do Trânsito, 25 de setembro, ocorreu a partir da criação de quem? Do Código Nacional de Trânsito, tá bom? Esse Código Nacional de Trânsito é ele que vai dar as leis, que vai dar as regras que conduzem a pessoa, que direcionam, que mostram para ela o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é proibido, o que pode ser feito. Esse código, o ano dele de criação foi 1997, né? Portanto, já faz muito tempo, né, que nós temos aí esse código, ok? Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é a lei, tá? Olha aqui, qual lei que é? A lei número 9.503, que foi sancionada dia 23 de setembro de 1997. Então, ela foi sancionada, ela foi regularizada, tá bom? E no caso, regularizado pelo maior líder, o maior representante da nação brasileira, que no caso é o presidente, na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso, ok? Trata-se de um documento legal que define as atribuições das autoridades de trânsito brasileira e estabelece, então fala das atribuições, vai falar das normas, né, de conduta, o que seria infração no trânsito e os crimes e as penalidades para os motoristas que não agirem de acordo com essas normas de conduta, tá bom?
O texto é de 1997, mas ele é constantemente atualizado, tá? Por outras leis, para que as regras fiquem mais claras ou mais rigorosas, tá? Então, de acordo com os acontecimentos, né, esse código ele é transformado, ele é atualizado, ok? Próximo slide, então, vai falar: por que estudar? Uma perguntinha. Por que estudar sobre educação no trânsito? Há inúmeras razões por que se deve ensinar trânsito nas escolas, tá? Dentre elas, a mais importante é resolver o problema dos acidentes, gente. O trânsito sempre tem muitos acidentes nos quais ocorrem ali vítimas, né? E muitas vezes essas vítimas são vítimas que chegam a situação de, inclusive, irem à morte, né? Virem a óbito, né? Como eles dizem aí nos hospitais. Principalmente porque o índice de acidentes e mortes no trânsito envolvendo crianças, olha só, é de fato muito alto em nosso país. Então, esses acidentes que têm acontecido, no qual as crianças estão envolvidas, esse número ele é muito grande. Por isso que se resolver, então, adotar essa educação no trânsito, ou seja, fazer com que isso faça parte do nosso currículo, tá bom? Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 6.000 crianças de 0 a 14 anos, né, morrem e outras 140.000 sofrem acidentes no trânsito anualmente. Isso aqui são dados anuais. Então, você pode ver que os dados são muito altos, né? 6.000 crianças que morrem e 140.000 que sofrem acidente, então quer dizer que realmente é necessário se ter uma educação, né? Falar sobre o trânsito nas escolas. Os dados de fatalidades no trânsito brasileiro são alarmantes. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. E a mudança começa onde? Na escola. Ok, então vamos falar sobre os dados no trânsito, já que a gente começou um pouco a falar sobre isso, né? Então, vamos ver o que nós temos aí acerca dos dados no trânsito, tá? Segundo pesquisas recentes, as principais causas, tá? O que causa, né? A causa dos acidentes de trânsito são o quê? Então, quais que seriam essas causas? Exceder a velocidade permitida, né, e alertada pela sinalização. A gente sabe que constantemente as pessoas excedem essa velocidade que estão ali nas placas. Outra coisa, não usar o cinto de segurança, né? Outra coisa que causa acidente. Dirigir alcoolizado. Nossa, e olha que a lei já tem mudado constantemente acerca disso e ainda não tem se tido muito resultado. Dirigir drogado, né? Praticar violência por intolerância. Outra coisa, né? Ou seja, um motorista começa a gritar com o outro e aí partem para porrada ou partem para qualquer outro tipo de intolerância, tá? Isso aí também causa acidente. Dirigir, gente, falando ao celular. Nossa, quantas pessoas têm dirigido falando ao celular. Às vezes eu vejo muito, inclusive, motociclistas, né, igual a gente está vendo aqui, que o motociclista, ele chega, coloca o celular já encaixado ali no capacete, sabe? E vai conduzindo falando ao celular. Só que a gente sabe que isso não pode, porque vai desviar a atenção que ele deveria estar tendo para o trânsito, né? Conduzir o veículo com sono também. Estar desatento ao dirigir, né? Entre outras coisas. Inclusive tem a questão dos cachorrinhos aí, né? Agora virou moda também pegar o cachorrinho, colocar lá dentro do carro sem ter toda uma proteção para ele, né? E aí isso também pode causar acidente.
Falta de atenção, excesso de velocidade, desobediência à sinalização tem destaque na relação apresentada. Ou seja, esses são os que mais têm causado acidentes. Falta de atenção, excesso de velocidade e desobediência à sinalização, certo? Então, agora nós vamos ver um gráfico que vai falar, esse gráfico ele contém dados de 2018, tá? E esse gráfico fala sobre mortes por acidente, tá bom? E nesse caso, mortes por acidente entre a idade de 0 e 14 anos, ok? E vai estar em porcentagem, tá bom? Esse dado ele não é tão recente, mas eu procurei alguns dados, eu realmente não consegui outros gráficos, tá bom? Então, olha só, é um gráfico em pizza, tá bom? Cada cor dele vai indicar um tipo de acidente que tenha acontecido, certo? Então, olha só, eu vou começar de baixo para cima, tá bom? Porque o nosso interesse é o trânsito, mas eu vou começar de baixo para cima. Olha aqui, as quedas é essa cor aqui, esse marrom. Então, 4,6 crianças e adolescentes têm morrido por conta de quedas. É um número relativamente pequeno ainda, né? Por intoxicações, geralmente intoxicação alimentar, né? Por intoxicação. Então, olha lá, 2,7. Então, é um número menor, é esse azul aqui, né? Esse azul mais escurinho. Sufocação, né? Geralmente bebês e tal, ou balinha, colocando saco na cabeça, enfim, já é um número um pouco maior, né? Olha o tamanho aqui, são 23,8% de crianças e adolescentes têm morrido por isso daí. Outros que são os que não foram assim devidamente identificados, que equivale a 5,7%, né, que é esse quantitativo aqui. Queimaduras, 6%, é um tanto também, né, até grande, né, cuidado, gente, agora que a gente tá mexendo aí com álcool em gel, isso queima, tá bom? Muito cuidado. Afogamento, já é um número bem maior, olha aqui, vai ser essa parte cinza aqui. Então, crianças e adolescentes têm morrido por afogamento no quantitativo de 26,1%. Inclusive, o ano passado eu perdi um aluno por conta de afogamento na Araguaia, né? Armas de fogo, ai, misericórdia, olha aqui, tem um tanto também, é 0,6%. É o menor quantitativo, mas existe aqui. E olha só, o grande vilão das mortes por acidentes em crianças e adolescentes são onde? No trânsito. Então, o maior quantitativo de mortes por acidente no trânsito vai ser aqui por volta de 30,4%. Tá vendo que é o maior número aqui que nós temos? Então, olha só quantas crianças e adolescentes têm morrido no trânsito, né? É um quantitativo muito grande. Ok, vamos ver os próximos dados. Agora nós vamos falar sobre as mortes por acidente de trânsito, tá? Desde 1998, tá vendo que é um ano depois da criação do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, quando esse Código de Trânsito Brasileiro ele passou a vigorar, até 2015. Então, esses dados vocês vão ver que vai estar aqui, olha aqui, no nosso gráfico de 1998, que foi quando, né, o código começou a funcionar, até 2015, né, ou seja, até 5 anos atrás. Então, olha só, vamos acompanhar aqui os dados. Então, todos esses dados vão falar sobre a questão das mortes por acidente no trânsito. Aqui tem um quantitativo, tá vendo? Esse eixo aqui do gráfico, ele vai mostrar o quantitativo. Aqui indica 2.000 mortes, 4.000 mortes, 6.000, 8.000, até 16.000 mortes, tá bom? Então, olha só, vamos começar com os pedestres, que vai ser essa linha verde. Então, olha só, ele teve uma queda de 98 a 2000, depois houve um aumento, e aí veio com toda essa instabilidade, até que, graças a Deus, reduziu, né? Então, começou aqui por volta de 13.000, né? No caso, 13.000 mortes, e hoje, né, hoje não.
Em 2015, ou seja, que é o dado mais próximo que a gente tem, ele reduziu bastante, graças a Deus. Agora, olha só os ciclistas. Os ciclistas foi também, teve uma constante, né? Praticamente, o quantitativo não foi muito grande. Mas a gente tem que levar em consideração que nós não temos muitos ciclistas aqui no Brasil, né? Motocicleta, gente, esse é o grande vilão. Muitas pessoas têm morrido por conta de acidentes no trânsito com moto. A gente vai ver que é o número maior. Olha aqui, no começo, em 1998, eram poucos, né? Poucas as mortes por conta de motocicleta. Agora, olha o tanto que subiu, tá? Tá por volta de 12 mil. Então, é um quantitativo relativamente grande. A gente vai ver que é o maior, né? De toda essa lista aqui, ou seja, mais mortes têm acontecido por conta das motos. Automóveis vai ser esse amarelinho aqui, que houve uma crescente. A gente pode perceber que, claro, houve uma crescente porque as condições de vida do brasileiro aumentou e aí a maioria veio a comprar o automóvel, por isso que com certeza aumentou, né? Você vai ver que esse gráfico aqui vai aumentar, é a segunda causa. Caminhão é um quantitativo estável, né? Digamos, quase não muda, assim como o ônibus também é um quantitativo que não aumenta muito. Interessante que, né, são profissionais, né? Ou seja, não são pessoas que estão andando mais a lazer, então são profissionais. Então, como eles têm que prestar contas, né, empresa, então a gente vai ver que aqui, olha, o quantitativo não é muito grande. E tem esses outros que a gente não sabe, né, quais que seriam essas causas. Então, o grande vilão, gente, é a moto em primeiro lugar e em segundo lugar, os automóveis, tá bom? Próximo slide. Então, vamos ver quais dados que tem aqui. Tá. Índice de mortalidade, mortes por 100 mil acidentes, tá? Aqui, gente, nós vamos ver a tabela. Aqui nós temos uma tabela. E aqui nós temos um gráfico, onde está mostrando essa questão desses dados com relação à mortalidade. Se a mortalidade maior é por conta de violência, essas violências públicas que acontecem, roubo, assassinato, até a violência doméstica mesmo, né? Marido batendo em mulher e vice-versa. E a outra parte aqui da nossa tabela vai indicar a violência no trânsito. Então, há aqui uma comparação entre esses dois dados. Certo? E aqui tem os nossos estados, né, brasileiros. Mas o que nos interessa, vai ser Goiás, que é onde nós moramos. Então, olha só, a violência pública em Goiás, dentro desse prazo aqui, você vai ver que a violência pública é em torno de 1970, tá bom? E a violência no trânsito, 149. Tá vendo que os dados aqui estão bem próximos, mas graças a Deus a violência no trânsito não ultrapassou a violência pública, como nós vamos ver em vários outros casos. Olha esse caso aqui desse estado, tá vendo? Alagoas, as pessoas lá morrem muito... Não, perdão, não é esse não que eu quero dizer. Esse aqui são mais as violências públicas mesmo. Nós não temos nenhum aqui, temos sim um caso em Piauí. Lá no Piauí, o quantitativo de pessoas que morrem no trânsito é muito maior do que da violência pública, né? Então, tá vendo? A gente tem que ficar muito atento a isso. Agora, vamos ver aqui no caso Goiás, né? Goiás, a gente vai ver aqui o 197, que é a violência pública, né? E em contrapartida, aqui nós vamos ter a violência no trânsito, que é em torno de 149, tá vendo? Olha aqui a diferença, né? É bem pouca, se a gente for observar, é bem pouca, tá? Então, a violência no trânsito ainda é uma violência que precisa ser combatida, ok? Tá. Acho que agora esse é o último dado que nós vamos ver sobre acidentes de trânsito entre janeiro e março.
Esse gráfico fui eu que construí, porque eu consegui os dados, eu não achava nenhum gráfico, então eu construí esse gráfico. Então, esse gráfico aqui, ele vai representar um total de mortes de 89.028, observando que esses dados são dados que estavam entre janeiro e março de 2020, antes da pandemia aqui, né? Antes do início da pandemia aqui no Brasil, tá bom? Então, desse total aqui, nós vamos ver o seguinte, tá? E relacionado a acidentes de trânsito. Agora, só em torno dos acidentes de trânsito. Então, olha só, o quantitativo de morte foi de 10%. 10% de 89 mil vai ser 8.900, né? Um quantitativo até grande. De despesas médicas, 23%. E de invalidez permanente, gente. Ou seja, quando a pessoa perde uma perna, perde um braço, não consegue andar mais. Olha o tamanho de invalidez que a pessoa fica por sofrer um acidente de trânsito ou causar um acidente de trânsito. 67%, mais da metade. Tá? Então, gente, muito cuidado. Por isso que nós precisamos realmente estar atentos a esses acidentes de trânsito, tá bom? Então, vamos agora lembrar um pouquinho das placas de trânsito, conhecer um pouco dessas placas de trânsito. Esse primeiro slide aqui que vai aparecer são as placas de trânsito e nós vamos ver essas placas vermelhinhas que nós vemos por aí, tá vendo? Aqui tem todas as placas e tem também a legenda do que elas significam. Então, essas placas que são redondinhas e que tem essa borda vermelha, elas são chamadas de placas de regulamentação, tá bom? São utilizadas para regulamentar, ou seja, para indicar obrigações, limitações e proibições, tá bom? Então, obrigações, coisas que devem ser cumpridas, tá bom? Ou coisas que você não deve fazer, que é no caso essas que estão aqui com um tracinho, certo? Ok, vamos para o próximo slide. O próximo slide vai falar dessas placas aí que tem uma cor meio laranjada, meio amarela, né? Essas placas, gente, elas são chamadas de placas de sinalização de obras, tá bom? Vocês vão ver aí as placas, tem também a legenda, o que cada uma significa e qual que é o objetivo delas. Tem como objetivo informar o condutor da aproximação a obras na via, tá bom? Ou seja, obras que o motorista tem que ficar atento, tá bom? Para que ele não bata ou ele não cause nenhum tipo de acidente. Próximo tipo de placa que nós iremos ver é essa placa bem amarela, tá bom? Aquela outra era mais laranjada, né? Essa é uma placa mais amarelinha, uma cor bem tchan, para chamar a atenção realmente das pessoas. Tem todas as placas aí, assim como com as suas legendas, né? Essas placas são placas de advertência e elas têm por objetivo advertir o condutor, ou seja, alertar o condutor de possíveis perigos em relação às vias, tá bom? Então, perigos para que o condutor fique bem atento, ok? Próximo tipo de placa que nós vamos ver são essas placas ou azuis ou verdes. Essas placas são chamadas placas de indicação, tá bom? E o que elas fazem? Elas pretendem indicar e orientar o condutor sobre o local ou sobre o destino. Então, vai mostrar para ele para qual via que ele deve pegar para ir para fora da cidade ou para ir para um outro lugar, enfim, para orientar sobre o local onde, né, o condutor se encontra, tá bom? Próximo tipo de placa que nós iremos ver aqui são essas placas brancas, branco com preto, tá bom? São placas de educação, tá vendo? Olha aqui, vão ser placas que transmitem mensagens mesmo, ó, verifique os freios, obedeça a sinalização, use o cinto de segurança. Então, vão estar dando, olha lá, tem o propósito de educar mesmo o condutor quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito, tá bom?
Próximo tipo de placa são essas placas da cor marrom. Essas placas são placas de atrativo turístico, tá bom? Então essas placas elas vão indicar onde que os turistas devem ir ou dar uma orientação de onde ele deve seguir para ele poder encontrar o destino dele, né? O lugar onde ele quer quer ir, né? Indicam e orientam o condutor da localização das atrações turísticas locais, tá vendo? Olha, os lugares que tem praia, ele indica praia, patrimônio natural, tem patrimônio cultural, enfim, tá? Então vocês vão ver mais em cidades turísticas mesmo, quando tem museu, né? Igual aqui, ó, museu, você vai ver que vai ser sempre dessa cor, tá bom? Por fim, então, nós temos essas placas que também são azuis, mas elas têm um formato diferente. Elas têm um formato retangular e elas ficam assim, digamos, para cima, não deitadas, né? São as placas de serviços auxiliares, tá? Olha aqui, serviço no mecânica, abastecimento, pronto-socorro. Então, olha só, informam e orientam o condutor dos locais onde os mesmos podem dispor de serviços indicados, como bombas de gasolina, parques de campismo, restaurante, hospitais, né, hotel e por aí vai, tá bom? Então, vai indicar os serviços que a pessoa precisa, necessita, tá bom? Enfim, então agora vamos ver um pouquinho das curiosidades, tá? Curiosidades sobre o trânsito. Vamos ver se você sabe isso aqui que eu vou falar para vocês. Vocês sabiam que pedestre também leva multa? Olha só. Na prática, porém, isso não acontece, porque esse artigo nunca foi regulamentado. Ou seja, não foi estabelecido para um procedimento para multar os pedestres, mas existe, tá, gente? Lá na Constituição existe, é no artigo 254, tá vendo? Tá falando que é proibido ao pedestre. E aí fala que ele deveria ter uma multa, só que na prática isso não é utilizado, tá? Mas, como já foi falado anteriormente, aquele código, né, o Código Nacional de Trânsito, ele está em constante mudança. Então, a qualquer momento, eles podem sim encontrar uma forma de poder multar, né, esse pedestre, tá bom? Olha só que interessante, quais que são as situações onde o pedestre deveria ser multado, né, ou seja, o que é proibido. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Isso aqui acontece demais, por exemplo, ali em Teresópolis mesmo, tem aquelas passarelas para que as pessoas não passem nas pistas de rolamento onde passam os carros. E o que acontece? Os pedestres, eles teimam em passar pela pista em vez de passar pela passarela. Então, ou seja, isso era para ser na prática, né, deveria ser multado. Cruzar pistas de rolamento dos viadutos, pontes ou túneis, né, salvo que exista permissão, atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, né, salvo, né, ou seja, isso não pode acontecer quando houver sinalização para esse fim. Utilizar-se da via de agrupamentos capazes de perturbar o trânsito ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles similares. Andar fora da faixa própria, né, a faixa de pedestres, tá? Passarela, que eu acabei de falar. Passagem aérea ou subterrânea. Desobedecer a sinalização de trânsito específica, tá? Então, é uma infração leve, mas é uma infração. E olha o que seria, então, a penalidade? Multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Então, o pedestre deveria ser multado, porque ainda eles não utilizaram, não inventaram uma forma de que essa multa seja aplicada, mas no dia que eles inventarem, fique esperto, tá bom? Próxima curiosidade, então, que nós iremos ver, como o desenho já está dando uma dica, vai ser relativo aos ciclistas, né? Itens obrigatórios na bicicleta. Você sabe quais são os itens obrigatórios na bicicleta? Então, vamos lá. Muita gente sabe que o ciclista deve usar alguns equipamentos obrigatórios, que eles estão dispostos no inciso 4 do artigo 105, tá bom? Agora, olha só, tchananã, curiosidade.
O que poucos sabem é que o capacete não é obrigatório, tá bom? O capacete não é obrigatório para os ciclistas. É claro que, para a segurança do ciclista, é recomendável usar sempre um capacete ao andar de bicicleta aí na via pública, tá? Mas ele não é obrigatório, tá? Aqui a lei que mostra, que comprova, artigo 105, tá bom? Inciso 4. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. Esses são os itens obrigatórios, não se fala nada do capacete. Pois é, uma curiosidade, né? Nem eu sabia disso também. Penúltima curiosidade. Gente, essa eu já fiz várias vezes, sem querer, é claro, com os pedestres, mas olha só, jogar água nos pedestres é infração média. Não pode, gente, o motorista não pode jogar água no pedestre. Esse jogar água é passar em uma poça, passar correndo e, igual tá aqui, ó, no desenho, no GIF aqui, tá bom? Jogar e molhar o pedestre todinho, gente, isso não pode. Sabe quando um veículo passa em uma poça e a água espirra para a calçada molhando um pedestre? Deixar de evitar que isso aconteça quando possível ou mudar de direção propositalmente para atingir os pedestres ou outros veículos não é apenas falta de educação, não pode acontecer, mas é também uma infração de trânsito, tá bom? Olha onde que tá, no artigo 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos, tá? Ele é uma infração média e a penalidade deve ser a multa. Então, nós temos que ter muito cuidado. Fale isso para o seu pai, que ele não pode jogar água no pedestre, tá bom? Isso não pode acontecer. Agora, olha só que interessante. Eu estaria enrolada também se isso acontecesse aqui no Brasil. Como é a legislação de trânsito fora do Brasil, nos outros países? Olha só. Você sabia que na Bulgária, trafegar com um carro sujo é uma infração de trânsito? Já pensou se você andar com seu carro sujo? Você seria multado. E que na Macedônia, passageiros alcoolizados, eles só podem trafegar no banco de trás do veículo. Duas coisas muito interessantes, né? Então, não pode, tá bom? Nesses países aí, não pode. Graças a Deus que no Brasil não é assim, porque senão eu já teria sido multada por andar com carro sujo. Bem, aqui nesse site, Skyner, é um site de busca por passagens aéreas, ele separou outras curiosidades. Tem 8 curiosidades sobre as leis de trânsito em outros países. Se você tiver interesse, você pode dar uma olhadinha, tá bom? Enfim, gente, é isso aí, tá? Aula de educação no trânsito, nós vimos aí algumas coisas que é para que você fique bem atento, tá bom? Então, agora eu vou passar as orientações para vocês, tá bom? Resolvam as atividades da apostila de língua portuguesa de 15 a 20, ou seja, do número 15 a 20. Não se esqueça de colocar cabeçalho e o título adequado que tem a orientação lá na própria apostila, tá bom? Depois, o que você vai fazer? Você vai tirar a fotinha das atividades respondidas e vai postar no aplicativo Google Sala de Aula. Lembrando que não é para mandar pelo WhatsApp da professora, tá? Você tem que deixar aqui no aplicativo, tá bom? Porque lá no aplicativo ele vai ficar salvo lá para todos sempre. Se você mandar no meu WhatsApp, nós iremos perder essas fotos, tá bom? Meu celular não comporta, tudo bem? Gente, para terminar, esses foram os sites onde eu fiz a busca, né, dessas informações, tá? Se você quiser
saber mais algo sobre isso, tem aí, tá aí nos slides, tá bom? Bons estudos para você e até a próxima aula. Olha eu aqui, né? Só que não, Penélope charmosa aí. Então, gente, até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu espero, então, as fotos das atividades, ok?